dificuldades, tudo aquilo que atrapalhou o seu dia, tudo aquilo que veio tirando a paz do seu coração, foi roubando o lugar de Jesus no seu coração. Mas hoje, agora, nesse momento, você se encontra reunido com os irmãos, na capela, na presença de Jesus. Então já vai entregando todo esse momento, toda a noite, já vai agradecendo também com as suas palavras, vai agradecendo por todas as bênçãos que Ele foi concedendo na sua vida no dia de hoje, durante a semana, durante esse mês, durante toda a sua vida até o presente momento, agradecendo também pela sua saúde, por todas as graças que Ele tem derramado, pela vontade dEle ter sido concretizada na sua vida, por você estar cumprindo a sua missão, caminhando para a edificação da igreja. Agradeço também a intercessão de Nossa Senhora, ela que tem intercedido pela nossa vida, pelas suas lutas. Peça também ao Espírito Santo o dom da fortaleza, para que você seja firme, vigoroso, forte em todas as batalhas, em todas as suas lutas. Peça também ao Espírito Santo que Ele ilumine a sua mente hoje, a sua alma, para que tudo aquilo que a gente for aprender, for para a nossa edificação na igreja, for para a confirmação das almas, seja para a confirmação das almas, para que o conhecimento verdadeiro da Sagrada Escritura, da igreja, entre no nosso coração em um bom terreno. Vá pedindo também a luz do Espírito Santo para que você possa gerar fruto com tudo aquilo que você for aprender na noite de hoje. Que você leve essa mensagem por onde você for, pela sua família, pela sua casa, para todas as almas que precisarem da luz do Evangelho. Que a gente possa realmente aprender o conteúdo, o contexto de tudo aquilo que vai ser ensinado na luz do Espírito Santo. Repete assim comigo: meu Senhor, meu Senhor, meu Senhor, meu Senhor, eu te adoro, com todo o meu coração, com todo o meu coração, com toda a minha alma, com toda a minha alma. E eu te peço, uma graça especial, na noite de hoje, meu Senhor, eu te peço, a graça maior, que é o Espírito Santo, sobre mim, sobre os irmãos, sobre a igreja, sobre todos nós. Amém. Queria chamar aqui Padre João, ele que vai iniciar o tema da noite, falando sobre a interpretação da introdução do Evangelho de Marcos. Ele é página lá do IBCEP. Eu vou deixar que ele se apresente, né? Ele coloca bem pontuados os detalhes, né? Vamos rezar uma Ave Maria para ele, para que ele inicie, né? Consagrando todo esse momento, todo o estudo da noite, né? No colo de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite a todos. Boa noite. Podem sentar. Primeiro eu gostaria já de parabenizar vocês, porque de todos os desafios que nós temos nas nossas igrejas, onde nós encontramos mais dificuldade é das pessoas procurarem uma formação, se prepararem, né, estudarem um pouquinho. Às vezes nós fazemos muita pastoral, muita coisa, mas a nossa formação fica a desejar. Então eu quero parabenizar pela iniciativa, né, vocês se encontrarem. Então, é toda semana, né, que vocês se encontram? Sim. Toda semana? O ano inteiro? Ah, muito bem. Então, bonita a iniciativa, né? Coisa bom de se copiar para as nossas paróquias. Bem, quando Andy me convidou para falar com vocês um pouquinho nessa formação, eu tinha sugerido, porque não tinha me ligado a questão do mês, a gente estudar um pouquinho a pessoa de Nossa Senhora na Sagrada Escritura. E aí depois ele disse: olha, eu estou no mês de setembro, o que é que o senhor sugere? Eu disse: olha, eu fiz um estudo aqui na paróquia sobre o Evangelho de Marcos. E aí vou justificar porque nós fizemos esse estudo, estamos fazendo, na verdade, ainda. Nós começamos com a introdução, que é uma visão muito geral do Evangelho de Marcos, e hoje nós estamos toda semana, na quinta-feira, estudando o Evangelho versículo por versículo, né? Começamos lá no capítulo 1,
Acho que já estamos ali no capítulo 8º, mais ou menos. Né? Estamos estudando capítulo por capítulo. E a justificativa, minha voz é assim, às vezes dá sono, viu? Se alguém for cochilar, eu dou uns 2 gritos aí melhor. Bem, a justificativa é o seguinte. Vocês sabem que na Sagrada Escritura nós temos 4 evangelhos, não é isso? O início do Novo Testamento é aberto apresentando 4 evangelhos. Claro que, não sei se vocês têm esse conhecimento, mas existem muitos outros, que hoje são chamados de evangelhos apócrifos. São 6, Foram né? aqueles, 6. São 6, né, Fábio? Muito bem, aqueles que não foram entrados, que não foram catalogados na nossa Sagrada Escritura. Desses nós temos os 4, que chamam Evangelho de São Marcos, Marcos, Mateus, Mateus, Lucas e João. Os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de evangelhos sinóticos. E o evangelho de São João é chamado, quando nós estamos estudando, de o 4º evangelho. Tanto é que no curso de teologia, quando nós vamos estudar, nós estudamos os evangelhos sinóticos. Em outra disciplina, estudamos o 4º evangelho. Por que chama-se de evangelhos sinóticos esses 3 primeiros evangelhos? Alguém sabe dizer, explicar? Alguém entende por quê? É simples. Porque na estrutura de cada um deles, você tem passagem semelhante ao que o outro conta. Se você colocar os 3 evangelhos juntos, você vai ver que lá se narra um episódio. Claro que cada um dá o seu colorido, cada um conta da sua forma, mas é comum encontrar as mesmas passagens do Evangelho em Marcos, em Mateus e em Lucas. São João é um evangelho muito mais profundo. Nós normalmente dizemos que é o evangelho dos místicos. Tem uma simbologia muito grande. Mas o que é que eu quero dizer com isso? Esses 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são os evangelhos que nós temos a oportunidade de ouvir ao longo do ano, durante o tempo comum. Nós temos o ano A, ano B e ano C. Cada ano equivale o estudo, o aprofundamento de um desses evangelhos. Este ano, nós estamos no ano... Qual é o ano que nós estamos? A, B ou C? B. No ano B, nós ouvimos o evangelho escrito por Marcos. Antes de passar os slides, porque tem muitos slides, eu tenho certeza que nós não vamos ter tempo de ver tudo, alguns eu vou ter que passar rápido, mas eu gostaria de dizer pelo menos aquilo que eu penso que é essencial, não é? O Evangelho de Marcos, ele foi escrito de modo especial para os cristãos convertidos que não tinham tido a oportunidade de conviver com Jesus Cristo quando ele esteve encarnado, vivendo no meio dos apóstolos. Então, eram aquelas pessoas que se convertiam, queriam conhecer Jesus Cristo, e Marcos escreve o Evangelho como um grande livro de catequese. Para quê? Qual é o objetivo de Marcos? Vocês foram para a missa domingo passado? Foram? Vocês lembram qual foi o Evangelho que vocês escutaram domingo passado? Você está chegando com vocês no finalzinho dele, mas é esse Evangelho mesmo. Vamos ver, viu? Todo mundo foi para a missa domingo passado? Foi, né? Qual foi o Evangelho? De quem foi o Evangelho? Marcos, Mateus ou Lucas? Marcos. Pronto, aí tá bom. Mas essa passagem que nós vimos domingo passado falava de quê? Quando eu disser, é mesmo, né? Não, espera aí. O Evangelho do domingo passado, existe o momento que Pedro vai repreender Jesus. Mas anterior a isso, o Evangelho nos diz que naquele tempo Jesus levou os seus discípulos para a região de Cesareia de Filipe. Lembram disso? E lá Jesus Cristo fez, no caminho para este lugar, Jesus Cristo fez 2 perguntas aos seus discípulos.
Qual foi a primeira pergunta? Quem dizem os homens que eu sou? E aí disseram, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é alguns dos antigos profetas que ressuscitou. Depois dessa pergunta, Jesus Cristo faz a mais importante. E para você, quem eu sou? Não é isso? Pronto, então veja o que é que eu quero dizer. Esta pergunta de Jesus Cristo se encontra no centro do Evangelho de Marcos. Marcos não escreve, eu disse para vocês, um grande livro como livro de catequese. Neste livro de catequese, Marcos quer provocar na pessoa que lê o Evangelho a seguinte pergunta: quem é Jesus Cristo? Só que Marcos não nos dá respostas prontas. Ele nos mostra Jesus Cristo ensinando, ele nos mostra Jesus Cristo realizando sinais, milagres, curas, não é? Ressuscitando pessoas. Então ele nos mostra Jesus Cristo no seu cotidiano, no seu dia a dia, para que a nossa leitura desta vida de Jesus Cristo nos dê a graça de dizer quem ele é. Então todo mundo que lê o Evangelho de Marcos deve, ao final do Evangelho de Marcos, responder essa questão: quem é Jesus Cristo? Então, desse modo, quem for ver, vocês vão perceber da agora em diante. Eu aconselho até que vocês façam essa reflexão. Da agora em diante, nós andamos, Jesus Cristo perguntando quem ele é. Da agora em diante, depois que nós sabemos quem é Jesus Cristo, vem a segunda parte do Evangelho, que é quem é o discípulo de Jesus Cristo. Primeiro, quem é Jesus Cristo? Eu faço essa... Jesus Cristo faz essa pergunta e eu respondo. E agora eu sou discípulo. Quem sou eu como discípulo de Jesus Cristo? É essa a preocupação de Marcos ao escrever o Evangelho. Até aqui está claro. Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem acrescentar alguma coisa do conhecimento de vocês, é só fazer, tá bom? Para a gente não correr com a explicação e depois ficar sem oferecer aquilo que é importante. Correndo e não aprender nada, tá bom? Vamos ver se vai funcionar. Eu vou testar aqui. Pronto. Nesse quadro que vocês estão vendo aí, né, aqui nós temos a citação do Apocalipse, a representação do leão, 4:7. Esse aqui seria, na iconografia do Oriente, a pessoa de Marcos, né? Vocês sabem que cada evangelista na Sagrada Escritura, ele é representado por um animal. Sabem ou não? Ou não sabiam? Não, é? Alguns sabiam, outros não sabiam. Marcos é representado pelo leão. Vocês sabem porque Marcos é representado pelo leão? É simples. Porque toda a representação de cada evangelista é do local onde ele começa a sua narração. O Evangelho de Marcos começa a narração aonde? No deserto, onde os leões viviam. Então a representação de Marcos, se chegarem em algumas igrejas, sobretudo igrejas antigas, que tem o ambão, e muitas vezes a gente vê os 4 animais ali, né? Isso. A águia, né? A águia quem? João. Não é? Quem é o outro? O touro. Quem é o touro? Não, o evangelista. Quem é o touro? Então, vamos ver então quais são os animais. Já você disse a águia, o leão, o touro e o homem, não é? A águia é João, não é? O evangelho de Marcos, vocês já viram, é o leão. O touro é o evangelho de Mateus. Lucas, que representa o templo, o lugar onde o touro se encontrava. E o último evangelho é representado pela figura do homem. Pronto, então aqui vocês vão perceber na iconografia da igreja sempre a presença do leão, até ali tem um. Então o leão, ele representa, da liturgia da palavra, o evangelho de Marcos. Pronto. Para vocês terem uma ideia, nós podemos dividir o Evangelho de Marcos em 3 blocos diferentes. O primeiro bloco do Evangelho é o que eu chamo de começo.
Quando nós estamos lendo, depois vocês podem fazer isso na Sagrada Escritura, agora nós não teríamos tempo para isso. Quando nós abrimos no capítulo 1, no versículo 1, nós fazemos esta leitura. Começo do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ou seja, Marcos nos mostra a origem de Jesus Cristo. A origem de Jesus Cristo é uma origem divina. Ele faz questão de nos mostrar, de nos ensinar, para que nós possamos perceber que Jesus Cristo vem de um desejo de Deus, que Ele mesmo é Deus. Tanto é que lá na frente do Evangelho, o Evangelho de Marcos também é um evangelho que mostra o conflito das comunidades, as dificuldades que tinham. Qual é uma das grandes dificuldades que o povo tem em relação a Jesus Cristo? Naquele trecho que ele chega em Nazaré, a sua terra. As pessoas ficam escandalizadas. Por quê? Porque ele ensina como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Começa a se perguntar, de onde ele vem tanta sabedoria, de onde vem tanta coisa? Nós não conhecemos o seu pai, nós não conhecemos a sua mãe, nós não conhecemos os seus irmãos, todos não moram aqui conosco. Por quê? Porque as pessoas não conseguem perceber em Jesus Cristo esta origem divina. Não conseguem perceber em Jesus Cristo a sua condição de Deus, mas percebem apenas aquilo que é o seu aspecto humano. Tanto é que se relaciona à família, né? Aquelas pessoas que eles conheciam. Então o Evangelho começa nos dando esta orientação. Esse Jesus Cristo do Evangelho é quem? Ele já está dizendo, é o Filho de Deus. Algumas traduções, dependendo, né? Umas dizem origem do Evangelho, início do Evangelho, começo do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então aqui é o título para toda a obra, Jesus, o Filho de Deus, não é? Toda a vida de Jesus é considerada um começo que perdura até os nossos dias. Isso aí é só para que a gente possa entender que a palavra de Deus ela é muito dinâmica. Aquilo que foi dito há 2000 anos atrás se renova hoje quando nós escutamos a mesma palavra. A palavra evangelho significa boa notícia. Quando eu era criança, lá na minha cidade, na catequese, a gente já cantava: o Evangelho é a boa nova que Jesus veio ao mundo anunciar. O Evangelho é a boa nova que Jesus veio ao mundo anunciar. Aqueles da minha idade um pouquinho mais sabem, os mais jovens não conhecem, né? Então, lembrando aqui que evangelho significa boa notícia. Boa notícia para comunicar o quê? Alegria, gozo e esperança. Então, todo o evangelho. O que é o evangelho? De onde vem a origem da palavra evangelho? O evangelho, antes de se tornar a palavra de Deus, falando sobre Jesus Cristo, era a imagem da trombeta. O rei, numa cidade que não tinha internet, não tinha televisão, não tinha rádio, para apresentar os seus decretos, antes do seu decreto ser apresentado, os homens tocavam trombeta. Então todo mundo saía de cá, eita, o rei vai anunciar uma boa nova. O rei vai anunciar uma notícia feliz. Então as pessoas saíam para escutar qual era aquele pronunciamento, aquilo que o rei estava dizendo. Então daí é que vem a palavra evangelho que nós usamos, né, para os 4 evangelhos para falar de Jesus Cristo. Pronto. Então o começo, só para vocês terem uma ideia, o começo fala de quê? Que é o evangelho de quem? De Jesus Cristo. Jesus. Jesus é quem? Filho de Deus. Filho de Deus. É esse o início do evangelho. O centro, que é o que nós ouvimos domingo passado, que eu estava lembrando a vocês, nos mostra que Jesus é o Messias. Quem dá essa resposta? Pedro. A resposta de Pedro, nós compreendemos que seria a síntese daquilo que a comunidade já tinha experimentado em relação à pessoa de Jesus Cristo. Pedro é um representante da comunidade que crê. Pedro é um representante da comunidade que quer fazer este caminho de conhecimento da pessoa de Jesus Cristo.
Então, o que é que eu quero dizer com isso? Se no início nos diz que este evangelho é o evangelho de Jesus Cristo é o Filho de Deus, esse Filho de Deus também é o Messias. Marcos não usa essa expressão, mas os outros dois evangelistas sinópticos, no caso Lucas e Mateus, ele, quando nos mostra Pedro respondendo, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, reafirma o que nós temos no início. Isso é uma coerência na organização do Evangelho. Por fim, o fim do Evangelho, Marcos capítulo 15, ali no finalzinho, vai até o 16, esse homem era mesmo Filho de Deus. Quem disse isso? Um pagão, que era o centurião romano. Isso. Ou seja, o Evangelho de Marcos, se no início, no centro e no final, nos mostra que Jesus Cristo é o Filho de Deus, a grande missão deste Evangelho é nos fazer conhecer Jesus Cristo como sendo, de fato, alguém que é de condição, de origem divina. Simplesmente isso que Marcos quer nos oferecer. Por isso nós encontramos no começo, no meio e no fim, não é? 3 momentos diferentes. Eu gosto de brincar com o Evangelho de Marcos, às vezes lá no curso bíblico da paróquia. Outro dia eu brinquei com o pessoal. Eu disse que uma vez um pastor, né, numa igreja, da próxima semana nós vamos falar sobre a mentira. Ele falando, né? Aí eu gostaria que vocês fossem para casa e fizessem a leitura do capítulo 18 do Evangelho de Marcos. Aí o povo foi para casa. Na semana seguinte voltou, pastor. Quem leu o capítulo 18 do Evangelho de Marcos? Todo mundo levantou a mão. Mentira, porque só tem 16, né? Quem leu 18? É o Evangelho que tem poucos capítulos, né? Pegou. Sabia disso não, né? Tá vendo? Já estão sabendo. Né? Sinal, já aprendeu alguma coisa hoje. Pronto. Vamos compreender aqui por que a necessidade de se escrever um Evangelho. Vocês sabem, lá no Antigo Testamento era assim, no Novo Testamento por Jesus Cristo também foi assim. Existem 3 caminhos para se escrever a Sagrada Escritura. Primeiro, é o que nós chamamos de tradição oral. O que é a tradição oral? Teve um acontecimento, todo mundo tomou conhecimento daquele acontecimento. Como não estava escrito em lugar nenhum, qual era a forma de manter esse conhecimento? Era contando, os pais contando para os filhos. Foi assim, foi desse jeito, foi dessa forma, aconteceu assim. Isso era tradição. Boca a boca, né? Era chamada de tradição oral, porque não tinha. Depois vem a tradição escrita, que é como está aí, né, colocado, que vem depois do acontecimento. Então são 3 fatos: o acontecimento, a tradição oral e, por fim, a tradição escrita. Então veja bem, por que Marcos sentiu a necessidade de escrever sobre Jesus? Primeiro, a morte da primeira geração dos cristãos. Eu coloco aqui a citação, eu pedi para preparar uma folhinha, não precisa distribuir agora não. Se vocês levarem para casa, vocês vão encontrar essas coisas. Está um pouco diferente, mas vocês vão encontrar. Porque o importante é que o que eu estou fazendo aqui hoje seja para vocês uma chave buscar em casa de leitura. Em casa, só não vão ler o capítulo 18, por favor, né? Para vocês levarem para casa, para que vocês possam estudar e conhecer. Porque não basta vir para cá, né, e depois não ter a leitura. Então, a morte da primeira geração de cristãos. Quem era a primeira geração de cristãos? Vocês imaginam que era quem a primeira geração dos cristãos? Eram aquelas pessoas que tinham tido contato com Jesus Cristo. Então, se eu tive contato com Jesus Cristo, esse contato me permitia conhecê-lo e dizer quem ele era. Depois que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, e é justamente após a sua ressurreição que começam as conversões, essas pessoas não tiveram contato como a primeira geração, não conheceram Jesus Cristo. Aí, Marcos, essas pessoas não conheceram Jesus Cristo. Ficam se perguntando, quem é ele? Quem foi? O que ensinou? Então, tem essas tradições orais aí. Eu vou escrever para que as pessoas possam conhecer quem é Jesus Cristo. Para que a maioria a respeito de Jesus, para que a memória a respeito de Jesus não se perdesse, isso que eu estou dizendo.
A primeira geração teve contato com Jesus Cristo, as outras gerações até nós não teria esse contato físico. Nós temos uma relação espiritual, um outro tipo de contato com Jesus Cristo. E aí Marcos disse, não tem que escrever porque senão vai se perder esses acontecimentos. Vocês já ouviram falar, eu sempre comparo isso um pouco com os Salmos. Eu gosto de falar umas coisas assim, às vezes sai do texto, mas eu acho que ajuda, né? Sai até do contexto. Mas vocês já ouviram no interior? Tem alguém que é do interior mesmo? Tem? Vocês já ouviram no interior? Não tem aquela história, quando alguém morre no interior, não tem uma celebração chamada de incelência? Lembram disso? A mulher que vai fazer a mortalha do morto, hoje em dia está mais moderna, não tem mais isso, né? Ela já começa pedalando na máquina, cantando a incelência. Aí tem um outro que as incelências cantam até a hora da hora que o homem morre ou a mulher, até a hora que é sepultado. Isso estava se perdendo no interior. Aí foi que disse que alguém começou a dizer, não, isso não pode se perder, nós temos que pegar essas pessoas vivas, anotar, escrever, fazer um documento, porque para que as gerações futuras possam conhecer isso que se realiza agora. O Evangelho, os Evangelhos também foram escritos nesta intenção. Por isso que aqui, ó, para quê? Para guardar a memória a respeito de quem? Quem é esse Jesus no Evangelho? Filho de Deus. Filho de Deus. Início, meio e fim do Evangelho. Também, olha aqui, morre a primeira geração dos cristãos, aqueles que tiveram contato com Jesus Cristo, passava a mensagem oral. Marcos vê que é importante não perder a memória de Jesus Cristo e depois para iluminar a vida das comunidades em épocas difíceis. Quando Marcos escreve o Evangelho, não é somente hoje que a igreja sofre com crises, mas naquela época sofria com uma crise muito séria, que era sobretudo ligada às perseguições constantes que a igreja sofria. Hoje em dia, ser católico, ser cristão, às vezes a gente pensa que é fácil, mas não é não. É algo muito difícil. Naquela época também já era algo difícil, né? Então, para preservar e iluminar a vida das comunidades nos momentos difíceis, Marcos escreve o Evangelho para dizer, Jesus Cristo era o Filho de Deus. Está lá no início, no meio e no final do Evangelho. Vejam como ele sofreu. Veja tudo que ele teve que enfrentar. Então, vocês também, unidos a ele terão condições de enfrentar as dificuldades. Está claro até aqui? Ok, pai. Posso continuar? Pode, pai. Pronto. São Marcos é o primeiro evangelista a criar a palavra evangelho. Eu já disse, né? Tem as trombetas que se tocavam ali na boa nova do rei e ele usou isso para escrever o evangelho, para escrever sobre Jesus Cristo, dizendo que é um evangelho, ou seja, que é uma boa notícia, uma notícia feliz, é uma boa nova. O Evangelho de Marcos é o mais antigo dos 4 evangelhos que nós temos. O Evangelho de Marcos é o mais antigo. Foi escrito 40 anos depois da morte e da ressurreição de Jesus. Já é uma profecia. 40 anos depois da morte de Jesus é que Marcos vai escrever. Aquilo que eu dizia antes. As pessoas da primeira geração dos cristãos estavam morrendo e aí Marcos fez uma pesquisa muito grande com essas pessoas para poder escrever os evangelhos. Interessante como os demais evangelhos, para que vocês possam entender, não é uma biografia de Jesus, mas é uma obra de defesa do verdadeiro Jesus. Ou seja, não está contando a história de Jesus Cristo, mas está nos dizendo quem é Jesus Cristo. É diferente, né? Diante da inclinação de muitos cristãos para espiritualizar a boa nova do reino de Deus. Quando começava a surgir, né, as pessoas não estavam preocupadas num compromisso maior com Jesus Cristo, com a igreja, mas só com aquela espiritualidade muitas vezes vazia, né? E sem referência à pessoa de Jesus Cristo. O autor dá-se conta de que já se estava mudando a mensagem de Jesus. Não acontece isso? Congregações religiosas, tudo, as pessoas que fundam um grupo. Distorções, né? Chega um tempo, São Paulo. Aí
vocês vão lembrar isso. São Paulo, quantas vezes ele escreve aquelas cartas, todas aquelas cartas que estão ali, as cartas paulinas, ele escreve para comunidades que ele fundou. Por quê? Quando ele fundava a comunidade, as pessoas ficavam contentes, alegres. Agora nós temos uma comunidade de fé, acreditamos em Jesus Cristo. São Paulo, como um grande missionário, ele fundava a comunidade. Depois que a comunidade estava ali fundada, ele deixava algumas pessoas liderando e ia para outra comunidade diferente. Onde ele estava, chegava, olha, lá aquela comunidade de Coríntio que você fundou, aquela comunidade dos romanos, de Tessalonicenses que você fundou, está tendo um problema. Chegaram algumas pessoas lá ensinando um evangelho diferente do seu, ou seja, distorcendo aquilo que São Paulo tinha anunciado. Aí São Paulo se diz, olha, vocês tenham cuidado com essas orientações que são dadas, com essas pessoas que estão dizendo essas coisas, porque não é assim. Esse não é o evangelho de Jesus Cristo. Voltando para Marcos, quando ele escreve o evangelho é porque ele nota que já está tendo distanciamento da religião judaica. Ele percebe que estavam mudando a mensagem do evangelho. Então, para a fidelidade da mensagem do evangelho, diz, se ficar cada um inventando uma coisa, vai perder aquilo que o evangelho tem de essencial. Por isso, Marcos acentua o distanciamento da religião judaica e é muito crítico aos apóstolos, como vamos ver adiante. Ou seja, Marcos começa a dizer, olha, muita gente, porque existiam dois grupos basicamente de cristãos. O primeiro grupo eram de judeus que tinham se convertido. E o outro grupo era daquele que nós chamamos pagão, que eram os gentios. Eram aquelas pessoas que não adoravam o Deus de Israel, que adoravam um Deus diferente, mas se convertiam. Então existiam esses dois grupos. Aí o que acontecia? Muitas vezes o cristão que tinha vindo da religião judaica, ele queria impor aquilo que era da sua religião anterior para os que estavam chegando. Muitas vezes queria fazer assim. Então, para evitar isso, Marcos escreve este evangelho. Alguma coisa, alguma pergunta, alguma coisa que vocês gostariam de esclarecer? Está ficando claro? Tá, né? Eu espero, porque é importante que vocês, pelo menos, absorvam alguma dessas coisas. Oi. Eu ia até citar isso, mas para não me prolongar, eu não citei. Mas aí eu quero estar dizendo aqui, seu nome é? Marcos? É Marcos? Vocês sabem dos Atos dos Apóstolos, quando aconteceu o primeiro concílio da igreja, não sabem o motivo? Se não sabem, eu vou ensinar agora. O último concílio da nossa igreja foi qual? Segundo. O último concílio da igreja foi qual? Segundo. Vaticano. Vaticano Segundo. II, não é? Que fez 50 anos no dia desse, coisa recente. Então, foi o último. Mas o primeiro foi o concílio de Jerusalém. Está nos Atos dos Apóstolos, este concílio. Qual foi a motivação desse concílio? Tinha ali. Qual foi a motivação desse concílio? Por que aconteceu o concílio de Jerusalém? Ele estava lembrando aqui, não é? Porque os cristãos que tinham vindo do judaísmo começaram a criar um problema, não foi de má intenção, nem de ruindade, nem nada, né? Porque eles estavam convictos que para ser cristão, os homens deviam ter sido circuncidados. Não era assim? Para ser judeu, é preciso que o homem passe por esse processo de iniciação da circuncisão. Então, os judeus que se converteram ao cristianismo, eles diziam, olha, qualquer outra pessoa, venha de qualquer religião e entra para a igreja cristã, ele tem que, se ele não for circuncidado, ele tem que passar por esse processo. E aí criou uma confusão. Uns diziam precisa, outros diziam não precisa, precisa, não precisa. Aí aconteceu o primeiro concílio, o concílio de Jerusalém, para decidir sobre isso. Aí os apóstolos se reuniram, rezaram bastante. Depois que terminaram de rezar,
porque eles escreveram um documento, uma carta. Pareceu bem a nós e ao Espírito Santo, é a conclusão do Concílio de Jerusalém. Pareceu bem a nós e ao Espírito Santo não impor mais nenhum peso sobre as costas de vocês, a não ser abster-se de comer carne de animais sacrificados. Mas em relação à circuncisão, não era necessário que os cristãos que estavam vindo de outras religiões passassem pelo processo da circuncisão. Isso era uma ideia dos judeus, dos cristãos judeus. Entenderam, né? Existiam dois grupos, os cristãos judeus e os cristãos gentios, vindo de outras religiões. E os judeus queriam impor isso. Nós somos circuncidados, então os outros também precisam. E aí os apóstolos, em oração, nesse primeiro concílio, decidiram, junto com o Espírito Santo, como a carta diz, que eles não precisavam fazer a circuncisão. Então, Marcos não é o único autor do seu evangelho. Eu vou explicar daqui a pouquinho. Porque Marcos tinha, na verdade, alguns discípulos, alguns seguidores seus, que ajudaram a escrever o evangelho. Imagine, uma coisa mais ou menos assim. Eu acho que dá para entender. Eu vou escrever um livro. O livro tem vários capítulos, vou tratar de vários assuntos. Aí eu digo, Marcos, você pode me ajudar na pesquisa do meu livro? Aí Marcos, posso. Antônio, Tereza, convido algumas pessoas. Olha, você, eu quero que você faça isso, vai pesquisar sobre isso, você sobre aquilo, você sobre aquilo outro. Aí eu vou ter um monte de gente me auxiliando, depois eu vou resumir aquilo que foi colhido, que foi trazido, e vou escrever o livro que é do meu interesse. Marcos não foi diferente disso que eu estou dizendo para vocês. E aí eles inauguram um novo gênero literário. Evangelho não é mais a trombeta que toca, mas evangelho é a palavra que salva. É a palavra de Jesus Cristo. É a primeira pessoa a usar o termo evangelho para falar da vida de Jesus Cristo. O que é o evangelho escrito por Marcos? É uma narrativa da prática e da mensagem de Jesus, incluindo sua paixão, morte e ressurreição, organizada como uma biografia, mas não é uma biografia. Aquilo que eu já tinha dito para vocês. Tem toda uma organização. É um evangelho narrativo. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, e aí vai narrando. Mas não é a biografia. E dentro dessa narração, o que é que nós encontramos? Paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Que isso, na verdade, é o centro dos 4 evangelhos. Tá bom? É apresentada como um evangelho. Isso é, já disse a vocês, né? Como uma boa nova. Eu, de evangelho, bom, boa, bem. Angelium, aí é do latim, mensagem, notícia nova. É uma boa nova. O evangelho, como eu dizia, na minha época de criança na catequese, nós já cantávamos. O evangelho é a boa nova que Jesus veio ao mundo anunciar. Posso seguir? Pode. Pronto. Quando foi escrito o Evangelho de Marcos? Aí se tem uma ideia mais ou menos, porque não é uma questão precisa, de que nos últimos anos da década de 60 e início dos anos 70, o Evangelho foi escrito. Aí você já tem uma ideia do tempo, né, da morte e ressurreição de Jesus Cristo, quase 70 anos. A redação final deve ter sido feita imediatamente depois da destruição de Jerusalém no ano 70. São algumas referências que se tem de historiadores da época, que vão comparando uma coisa com a outra. E aqui, para que vocês possam entender, as épocas. Por isso que Marcos escreveu. Primeira época era chamada época apostólica. Aqui estava a primeira geração. Vai do ano 30
até o ano 70. Quem era que fazia parte desta primeira geração? Primeiro, nessa primeira geração, nós tínhamos aquilo, isso é que eu já disse tudo a vocês, só agora está visualizando. Primeiro nós tínhamos as tradições orais. Jesus Cristo morreu, ressuscitou, as pessoas tinham conhecimento porque o outro contava. Eu contava para você, você contava para os seus filhos para os seus netos para os bisnetos, e assim a história ia passando adiante. E é interessante que já existia, e Marcos inclusive vai fazer uso disso para colocar no seu evangelho, os primeiros escritos entre o ano 50 e 56 das cartas de São Paulo. Ou seja, na Bíblia, as cartas de São Paulo vêm depois do evangelho. Isso. Mas elas foram escritas Antes. Não segue uma cronologia a nossa organização bíblica, não é? Marcos teve referências de Paulo, de Nossa Senhora, de muitas outras pessoas para escrever o evangelho. Então aqui no ano 35, 51, 56 é que nós encontramos primeiro a tradição oral e depois São Paulo é o primeiro a escrever alguma coisa, como eu já expliquei para vocês. Época subapostólica, aqui é a primeira geração, aqui é a segunda geração. Aqui vai do ano 30 ao ano 70, aqui vai do ano 70 ao ano 100, quando mais ou menos foi escrito por São João o Apocalipse, né? Então aqui, quando não há mais testemunhas oculares, testemunhas vivas da ressurreição de Jesus Cristo, surge essa época. Aí Marcos, Mateus mais ou menos no ano 90, Lucas entre 90 e 100. Ou seja, os três quiseram pegar o testemunho e preservar esse testemunho, para não se perder. Na origem de Marcos estão as igrejas, comunidades da Galileia. Então, época apostólica, subapostólica e época pós-apostólica. Então, se aqui é a primeira geração, aqui é qual? Segunda. E aqui a terceira. A primeira vai do ano. Pode dizer algo. A segunda vai do 70 a 100. E a terceira? De 100 a 130. Aí o Evangelho de São João foi mais ou menos aqui, ó, 95, 100, como o Apocalipse. Foi tudo ali junto, né? João estava preso lá em Patmos, na Grécia, na ilha, e ali ele foi escrevendo. Então, na primeira geração, nós tínhamos só o testemunho. Jesus Cristo morreu, ressuscitou, eu vivo da fé daquele que morreu e ressuscitou e entregou a sua vida por mim. Aí São Paulo começa a escrever isso, aí na segunda geração vem preservar. Não podemos perder isso, tem que preservar. E na terceira geração, já é o momento em que se vai organizar os escritos. Então, como muita gente pensa, a Bíblia, como foi isso? Caiu do céu, né? Prontinha? Não, ela teve todo um processo. Não só os evangelhos, como a Bíblia de um modo geral, não é? Mas é um processo, para vocês terem ideia, que não foi 100 anos mais ou menos para se escrever os 4 evangelhos. 100 anos depois de quê? Da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Onde foi que Marcos escreveu? Aí tem a citação. Primeiro, local das comunidades de Marcos. A comunidade que Marcos convivia era a comunidade da Galileia. Então vamos ver aqui. O local escrito é incerto. Ninguém sabe precisamente. Eu falei para vocês há pouco que São João escreveu os Atos dos Apóstolos, escreveu o Apocalipse quando estava em Patmos, na ilha, não é? Mas o Evangelho de Marcos, São João tem certeza disso. De Marcos é impreciso. Mas é provável, por aquilo que nós encontramos, pelo que se estuda, mas é provável que tenha sido elaborado em algum lugar próximo à Galileia. Talvez na fronteira leste do lago de Nazaré, na Decápole. Alguém sabe o que é Decápole? São as 10 cidades daquela região da Mesopotâmia, né? Ou em Cesareia de Filipe ao norte. Cesareia de Filipe é aquela referência que nós ouvimos do centro do Evangelho, que foi o domingo passado.
Tá cansativo? Não, tá com sono? Tá tranquilo, padre. Posso ir, né? Pode. Pronto, então é aqui para vocês terem uma ideia da Decápole, né? As cidades da Decápole. Só para ter um pouco a ideia de como era lá. Não precisa. Pronto. Para quem Marcos escreveu? Primeiro nós nos perguntamos por que Marcos escreveu. Por que foi que Marcos escreveu? Nós já vimos, agora eu quero que vocês me digam. Por que foi que Marcos resolveu escrever o Evangelho? Para preservar a memória, a tradição oral e as pessoas pudessem, lendo o Evangelho, chegar ao conhecimento de quem é Jesus Cristo. Por isso Marcos escreveu. Depois nós falamos do tempo. Qual foi o período na história? Foi entre o ano 60 e 70. O lugar onde Marcos escreveu, provavelmente na Galileia, naquela região da Decápole, mas foi lá na Galileia que ele escreveu. E agora, para quem Marcos escreveu o Evangelho? Quem são os destinatários? Quando aqui, hoje em dia não tem mais carta, a gente manda e-mail, né? Mas antigamente nós mandávamos a carta, aí na frente ia destinatário e atrás ia o remetente. Remetente quem escrevia, destinatário quem recebia, o destino, não é? Pronto, para quem Marcos escreveu? Para as comunidades cristãs de origem palestinense, aquele povo que vivia ali na região da Palestina. No entanto, elas têm em seu meio pessoas de origem não judaica. Eu já falei isso? Já. Tinha muitas pessoas de origem judaica, mas no meio daquelas pessoas tinham outras que não eram de origem judaica. Uma vez que dão explicações a respeito dos costumes dos judeus. Porque, os judeus têm vários costumes, como lavar os utensílios, lembra aquele episódio que reclama de Jesus Cristo, que os seus apóstolos comem o pão sem antes terem lavado as mãos? Mas sabe que os judeus têm muitos outros costumes. Para o judeu não precisava dizer isso. Então Marcos coloca no seu Evangelho, e isso nos faz entender que ali no meio dos cristãos tinham pessoas que não eram de origem judaica. Em Cesareia de Filipe há diversas etnias, e foi lá que Marcos localizou o pedido de Jesus e o seu grupo para que fizesse uma profissão de fé. Isso é rapidinho aquilo que a gente viu domingo passado. Jesus Cristo leva os discípulos para Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe era uma região onde tinha pessoas de várias religiões diferentes e que adoravam deuses diferentes dos deuses de Israel. Todo o Antigo Testamento é uma tentativa para que o povo perceba que só existe um único Deus. E este Deus do Antigo Testamento é o Deus de Israel. No Novo Testamento, nós vamos ver Jesus Cristo nos mostrar que Ele é esse Deus, não é? Encarnado, que assumiu a nossa condição humana. Então, Marcos percebe ali, naquela região de Cesareia de Filipe, onde provavelmente o Evangelho foi escrito, que existiam cristãos que não eram de origem judaica. Na Decápole, são os 3 lugares, né? Na Decápole também viviam pessoas de outras culturas, uma vez que ali se criava porcos, animais considerados impuros. Vocês sabem desse episódio, né? E os demônios estão lá, e dizem: Senhor, nos tira, pelo menos nos manda para aqueles porcos. Judeu não cria porco, de jeito nenhum. Então, por isso se chega a ideia, nessa conclusão, de que existiam pessoas de outras culturas que criavam porco, comiam porco, né? E os judeus não fazem isso, até hoje, né? Quer dizer, hoje eles criam, mas eles criam assim. Eles fazem como se fosse uma cesta suspensa enorme, cria o porco lá em cima, porque diz que o porco é que torna a terra impura. Aí recebe ali, tira as fezes do porco para jogar fora da terra deles e vende a carne, porque o judeu gosta de ganhar dinheiro, né? Eles não comem mais, mas não deixa contaminar o lugar, porque é considerado um animal impuro. Pronto.
Então, os destinatários são, na verdade, as comunidades que vão surgindo na segunda geração dos cristãos e são comunidades missionárias. Aí tem a citação. Mas não tem tempo, a gente para, lê a citação, explica, né? Mas aqui é uma chave de leitura para que depois vocês possam correr atrás, aprofundar. Existiam algumas dificuldades, alguns problemas nas comunidades, e Marcos queria ajudar as pessoas a perceberem como superar essas dificuldades. Aqui na comunidade de vocês tem dificuldades, tem problemas? Tem, né? Em todo canto tem, na casa da gente tem, na igreja tem, na igreja não mais tem, na verdade, né? Verdade. Então Marcos percebia que existiam alguns problemas nas comunidades e ele queria ajudar, iluminando com a palavra de Deus. Qual era um dos grandes problemas dos primeiros cristãos? Ali já está escrito, era o que mesmo? Perseguição Pelo Império Romano. Ser cristão, na primeira, segunda e até terceira geração, significava uma seita que estava aparecendo por ali, que os judeus não aceitavam, mas também o Império Romano não era a favor. Tanto é que vocês vão ver, já ali nos Atos dos Apóstolos, mas na continuidade, que muitos cristãos são mortos, não é? Dando testemunho. A palavra martiria vem de testemunho, mas o martírio era compreendido naquela época através da sua morte. Até São Paulo, falando da sua situação, ele diz, né? Gostaria muito de já ir para perto do Senhor, né? Mas por enquanto ele quer que eu fique por aqui, né? Mas ele fala isso para valorizar aqueles que morriam entregando a sua vida por Jesus Cristo, né? Rebelião dos judeus na Palestina contra a invasão romana. É claro que os judeus, eles não estavam contentes com o jugo do poder romano, né? Eles queriam se libertar deste jugo. Então, aconteciam rebeliões. E aí Marcos, olha, vamos esclarecer aqui como Jesus Cristo lidou com essas coisas para que a comunidade também possa superar. Uma coisa que não acontece em canto nenhum, só lá na comunidade de Marcos, são os problemas internos de liderança, né? O líder que se coloca acima de Jesus Cristo, aquele que muitas vezes quer tirar privilégio, quer tirar proveito do que está fazendo, e Marcos diz, esse negócio está errado. Vamos falar aqui um pouquinho para que vocês percebam que existem às vezes uns abusos aí na liderança. Depois, quem é Jesus e como entender a cruz. Veja o evangelho do domingo passado. Eu quero sempre do evangelho de Marcos. O que é que nós encontramos? Depois que Pedro faz a profissão de fé, tu és o Messias, o que é que Jesus Cristo fala? Foi domingo passado. Todo mundo foi ali. Afasta de mim. Não? Isso que é do Evangelho de Lucas e Mateus, mas no livro de Marcos não tem isso, não. O que é que acontece? Antes disso. Porque ela disse que está no Evangelho de Marcos e de Lucas, né? Quem revelou foi Jesus Cristo, proíbe o povo de dizer quem ele é, que ele é o Messias. E logo depois ele vai dizer, Pedro não disse que eu sou o Messias, agora eu vou dizer a vocês quem é este Messias. Esse Messias é aquele que está caminhando para Jerusalém com vocês, mas quando chegar em Jerusalém vai ser entregue nas mãos dos fariseus, dos doutores da lei e dos anciãos, vai morrer e vai ressuscitar ao terceiro dia. Ou seja, o Messias é o Messias da cruz. É o Messias que vai passar pelo sofrimento. É o Messias que vai passar pela morte. Aí imagine, né? Eu fico até pensando, quantas pessoas não ficaram frustradas? Porque nós estamos acompanhando, investindo toda a nossa vida, 3 anos seguindo esse homem, que agora ele disse que vai morrer, não está fazendo nada, não é? Mas Jesus Cristo vai mostrar o projeto de Deus para a sua vida, para a nossa salvação, passa pela sua morte e morte na cruz. Agora, por fim, eu dizia que o Evangelho de Marcos
quer responder duas questões. A primeira é essa aqui. Qual é? E a segunda, Como ser discípulo de Jesus. quem é o discípulo de Jesus? Ou seja, nós vamos aprender a ser discípulos lendo o Evangelho de Marcos. Acorda, Maria bonita. Cortou. Vamos embora. Ali, patrono do Evangelho. Como os demais evangelhos, os autores de Marcos também são anônimos. Vamos fazer aqui uma relação dos colaboradores, daqueles que pesquisaram para ajudar Marcos a escrever. Não temos, não é? Os outros evangelhos também procedem da mesma forma. Mas quem eram essas pessoas? Eram pessoas liderança nas comunidades, homens e mulheres, que ajudaram a recolher as tradições orais e as coletâneas já escritas. Eu já expliquei isso, não já? Eu vou escrever, chamo um, outro e vou distribuindo tarefas e cada um traz e depois eu organizo aquilo. No entanto, na tradição do segundo século, se atribuiu a Marcos este evangelho. O que não quer dizer que necessariamente foi Marcos que escreveu, e se escreveu não quer dizer que ele escreveu sozinho. O Antigo Testamento já é muito cheio disso. Por exemplo, o livro do profeta Isaías, o primeiro Isaías, segundo Isaías. Uma parte foi ele escreveu, outra foi seus discípulos, já não foi mais ele, mas se atribuía a ele. Isso aqui a gente vai passar voando, porque não tem como ler cada parte. Quem era Marcos? Não é? Na verdade, não era só Marcos, ele tinha dois nomes. Qual era o nome dele? João Marcos, não é? O nome de Marcos era João Marcos. Segundo, isso aqui são citações onde nós encontramos quem era ele na Sagrada Escritura. Segundo a tradição, depois das missões em Chipre e Roma, esse Marcos foi para Alexandria, onde foi martirizado no ano de 74. Ou seja, se nós considerarmos que o Evangelho foi entregue para os cristãos no ano 70, ele morreu 4 anos depois e foi martirizado. E olha aqui como ele morreu, com cordas amarradas em seu pescoço. O poder romano tinha que matar todo mundo que dizia que Jesus Cristo era Senhor. E as pessoas que tinham fé e perseveravam na fé, elas eram martirizadas, porque elas não deixavam de professar a sua fé. Hoje, a gente, qualquer coisinha, né, até por vergonha na escola, na faculdade, com os vizinhos, a gente nem disse que acredita em Jesus Cristo, nem que é cristão, né? Por coisa tão pequena. Naquela época, até pela morte, não, mas continua, hein? Arriscava a vida, entregava. Isso aí é a palavra de Jesus Cristo, né? O verdadeiro amigo, qual é o verdadeiro amigo? O que é que Jesus Cristo diz? O verdadeiro amigo é aquele que dá a vida pelo seu amigo. Aí é que nós notamos que nem somos amigos nem temos, né? Em 829, Duas relíquias. aí já bem mais para cá, as relíquias dele foram levadas de Alexandria, onde ele tinha sido sacrificado, para Veneza, foi martirizado, para Veneza, onde foi construída uma basílica em sua memória. Então, até hoje lá, aqui é só a referência, essa é a basílica em Veneza, não é? Onde estão os restos mortais de Marcos. Ele morreu em Alexandria, mas trouxeram as relíquias dele e construíram essa belíssima igreja lá em Veneza. No dia que vocês forem por lá, não deixem de visitar e rezar. Isso é parte da basílica, só dentro da Veneza. Belíssima, né? Pronto. Marcos escreveu o Evangelho em um lugar, em um tempo, por uma motivação, para alguns destinatários. Agora nós vamos saber quais foram as fontes que deram credibilidade para Marcos escrever o Evangelho. Coleção que certamente já circulava nas comunidades. Então a fonte é parte da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, foi atrás das parábolas e os relatos das curas. Ou seja, o Evangelho de Marcos, ele apresenta morte, paixão, ressurreição
ele traz um bloco de parábolas, que eram as histórias que Jesus Cristo contava de forma didática para falar sobre o reino dos céus, mas também aí está presente os relatos das curas que Jesus Cristo realizou. É a tradição oral que se mantinha viva nessas igrejas desde as origens. Tá? Isso aqui eu não vou detalhar, porque nós precisaríamos de uns 3 meses, pelo menos, todo dia à noite, para falar de parte por parte do Evangelho de Marcos. Porque eu não fiz esse slide para trazer para cá, eu fiz para os estudos que eu faço lá da paróquia, lá que está fazendo de forma minuciosa, toda semana, né? Então, qual é a estrutura do Evangelho de Marcos? Primeiro, existe uma introdução. O que é que a introdução diz? Que Jesus Cristo é quem? Já disse. Filho de Deus. O Filho de Deus. O Messias. Depois, há o chamamento para o seguimento. Jesus Cristo, depois de ser apresentado no Evangelho de Marcos como Filho de Deus, ele vai chamar pessoas para fazerem parte da sua missão. Vocês vão me dizendo aí a hora. Eu não estou nem na terça parte. Já tem um tempo com soninho aí. Então, aqueles que ele chama. Depois vem os ministérios na Galiléia e arredores. Ou seja, como foi que Jesus Cristo, no Evangelho de Marcos, foi anunciando a boa nova do Evangelho. Então, as cidades onde ele foi, como ele visitou, o que ele falou, o que ele realizou. No capítulo 8, vocês estão vendo, capítulo 1, de 1 a 5, capítulo 1, de 16 a 20, capítulo 1, de 21, ao capítulo 8, até o 21. E aqui, no capítulo 8, 22, né, 10 e 52, cura da cegueira de quem o segue no caminho para Jerusalém. Aí depois vem a atividade, essa é toda a estrutura do Evangelho de Marcos, que aí tem que pegar o Evangelho mesmo e ler e dizer onde é que está cada coisa. Esse é um esquema que não vou também ler para vocês, né? É todo o Evangelho, do primeiro capítulo até o capítulo 18, não é isso? 16, muito bem. Pelo menos isso vocês aprenderam, né? Vamos ver aqui umas coisas curiosas, aquilo que é particular do Evangelho de Marcos. E você vai me ajudar agora. Veja bem. Estou eu, você e seu pai. Seu pai? Em determinado lugar. Aí nesse determinado lugar, os 3 vamos presenciar um acontecimento. Certo? Vamos usar uma coisa bem trágica. Uma senhora que ia atravessando a rua e o menino vinha da bicicleta, não percebeu, atropelou a mulher. Você, seu pai e eu vamos sair para contar isso. Vai fazer fofoca. Mas o menino estava ali, ó, com o padre. E foi tão interessante, eu estava lá, vinha um rapazinho na bicicleta, a senhora foi atravessar a rua, um viu o outro que ele atropelou. Seu pai vai para outro lugar, conta a mesma história. Eu vou para outro lugar, também conto, eles estavam os 3 lá. Eu vou contar do mesmo jeito que você. Você acha que eu vou contar igualzinho, com as mesmas palavras? Vou? Você vai contar do seu jeito, eu vou contar do meu, seu pai vai contar do meu. O fato é o mesmo, mas a maneira em que se conta é diferente. Os evangelhos são assim. Por isso, Marcos tem aquilo que é próprio, aquilo que é particular. Pronto. O Evangelho de Marcos, já disse a vocês, é um dos 3 evangelhos sinóticos. Quais são os outros? Mateus e Lucas. Mateus e Lucas. Marcos, Mateus e Lucas. Né? É evangelho mais de ação e não de discursos. A gente vê mais Jesus Cristo fazendo coisas do que mesmo ensinando, embora esteja muito presente no ensinamento. Relata 18 comparações entre 70. Tem 6 parábolas maiores entre 40. Essas são curiosidades. Narra 18 sinais entre 35, ou seja, entre os 4 evangelhos tem 35 sinais. Só 18 Marcos relata. Né? Escrito em estilo jornalístico, narrativo. Usa muito tempo presente. E por fim, destaca o olhar e os sentimentos
de Jesus. Eu gostaria de dizer uma coisa bem interessante, que é só uma curiosidade do Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, quando alguém chega para mim, Padre, eu quero começar a ler a Bíblia. Por onde eu começo? Ele, né? Cada um tem um. Eu normalmente oriento e começo pelo Evangelho de Marcos, porque é o Evangelho mais fácil de ser compreendido. A gente brinca dizendo que o Evangelho de Marcos é o Evangelho Kai. É uma palavra grega, Kai, né? Eu vou explicar por quê. É Kai de cair. Quando você pega uma criança, às vezes até um adulto, para contar uma história, aí a criança chega assim: olha, pai, eu fui para a casa da minha mãe, aí lembrei que eu tinha esquecido na casa da minha avó a minha bicicleta. Voltei. Aí do caminho eu encontrei não sei quem. Aí ele me disse, são aqueles ganchos que usa para a narrativa. Não é assim que a criança faz? E a gente também às vezes faz, né? O Evangelho de Marcos foi escrito desse jeito. Jesus Cristo foi para Caná da Galileia. Aí, e aí. É um evangelho muito simples dentro da nossa linguagem. Por isso eu recomendo sempre que aí se comece a ler a Sagrada Escritura a partir do Evangelho de Marcos. Quais os objetivos? Bem rapidinho. Primeiro, como os demais evangelhos, Marcos descreve, na verdade, o seu grande objetivo é falar sobre a pessoa de Jesus Cristo. É esse o grande objetivo. Dois são os principais. O primeiro, revelar quem é Jesus, e segundo, quem é o discípulo. Ah, você quer conhecer quem é Jesus Cristo? Tem essa palavra aqui escrita. Você vai saber quem é Jesus Cristo. Agora, não basta você saber quem é Jesus Cristo. Tem que saber também quem é o discípulo. Não é? É um conhecimento teórico, mas é algo que nós vamos vivenciando na prática. É uma experiência que fazemos de Jesus Cristo. E aí ele vai dizer, a primeira parte, vou voltar aqui só para vocês terem ideia. O objetivo de Marcos é falar sobre Jesus Cristo, não é isso? Quais são os dois objetivos principais? Revelar quem é Jesus e segundo, quem é o discípulo. Aqui, quem é Jesus de Nazaré? É a primeira pergunta que nós nos fazemos. Quem é Jesus? Hoje em dia, quando eu até brinco com o pessoal da igreja, a gente reduz Jesus Cristo a coisas tão pequenas, né? Jesus Cristo é aquele que cura minha dor, Jesus Cristo é aquele que resolve meus problemas financeiros, Jesus Cristo ele pode fazer tudo isso, mas é muito mais do que isso, né? Então, a compreensão que nós temos hoje de Jesus Cristo também não é uma compreensão muito clara. É como se hoje eles estivessem falando uma pergunta: quem dizem as pessoas que eu sou? E depois, quem diz você que eu sou? E aí são citações, como é o Evangelho, né? Primeiro, quem é Jesus de Nazaré? Ele é quem? O Filho de Deus. Aqui são as citações que falam disso. Ele também é quem? O Messias, que tem o mesmo sentido da palavra Cristo, que tem o mesmo sentido da palavra ungido. Ele é Filho de Deus, ele é Messias, mas ele também é o Filho de... é o Santo de... é olha quanta resposta em relação a quem é Jesus Cristo. Né? Tudo aquilo que nós já sabemos, tudo aquilo que nós já conhecemos. E aqui nós vamos ver, né, esse filho humano e as citações que seria preciso ter. Jesus, o Messias terapeuta que passa pela cruz. É o Messias. E o que é ser discípulo de Jesus? É aqui nós vamos encontrar. Ser discípulo de Jesus significa fazer um caminho de seguimento. Eu não sei se vocês aqui usam essa expressão, mas normalmente nas igrejas a gente escuta muito isso. E alguns anos atrás eu via mais, quando a pessoa estava engajada na igreja, fazendo uma experiência na igreja. Aí perguntava: e aí, meu amigo, como vai sua caminhada? Era assim que a gente perguntava. Ou seja, nós fazemos um caminho. O seguimento a Jesus Cristo, mais do que tudo, é um caminho. Existe um caminho. Então aqui... Pronto. E aí, neste caminho, nós vamos fazer uma descoberta
que Jesus Cristo é apresentado no Evangelho de Marcos, porque de fato isso, ele é um homem livre em relação a todas as coisas. Ele é livre em relação às instituições judaicas. Olha aquela parte que ele chega no templo, né? Com o chicote na mão e desfaz tudo aquilo. E aí as pessoas que estão ali em torno do templo, os sacerdotes, saduceus, Jesus Cristo não está, como nós poderíamos dizer hoje, com o rabo preso com seu ninguém. Por isso que ele tem a liberdade. As tradições e aos fariseus, Jesus Cristo também se mostra livre, tudo isso dentro das tradições judaicas, a lei e aos escribas. Jesus é livre em relação aos apóstolos. Os apóstolos são cegos diante do que ele está ensinando, resistem a Jesus na cruz, e Senhor, não vou permitir que isso aconteça, afasta de mim, Pedro, que você não pensa como Deus, mas você pensa como homem. Chama Pedro até de Satanás. Ou seja, quando a gente não concorda com o projeto de Deus, quando a gente quer fazer diferente, aí também é Satanás, não é nesse sentido. Não é o Satanás de rabo, não, mas é Satanás. Jesus Cristo é livre em relação aos seus familiares. No Evangelho de Marcos, nós já ouvimos isso. Depois que os saduceus, os fariseus, os doutores da lei criam uma confusão muito grande com Jesus Cristo, ele mostra a sua liberdade. Aí os fariseus, vendo que ele não dá muita atenção a ele, aí joga para os apóstolos. Os apóstolos ficam questionando, duvidando do que Jesus Cristo diz. Quando os apóstolos não conseguem o objetivo do que os fariseus, os doutores da lei querem, desejam, aí eles jogam para a família. Foi que disseram à família que foram procurar Jesus Cristo lá no templo e queriam levar para casa. Porque ele estava como louco. É o que a família dizia, né? Ele está como louco. Então nós encontramos Jesus Cristo sendo livre também em relação aos seus familiares. A casa como lugar do nascimento das comunidades. O santuário de Jerusalém era lugar de discriminação e legitimava a exclusão. Então Marcos vai nos mostrar Jesus Cristo, aquele que está sempre reunindo as pessoas nas casas, não é? Além disso, era um centro de exploração econômica, isso falando sobre o santuário do templo. E aí, a casa tem alguns aspectos importantes. A mesa, lugar sagrado. Eu vim até comentando com o pessoal, quando eu era criança, lá na minha casa, que a gente sentava à mesa para comer, minha mãe, se a gente falasse alguma coisa, cala a boca. Na hora de comer, nós estamos servindo a Deus. Era a ideia do sagrado, né? Ali, do espaço. Pronto. A mesa como lugar do sagrado, falando de pão, de comida, repartindo pão. São as citações em relação a Jesus Cristo. Também, além de tudo isso, no Evangelho de Marcos, nós encontramos curas e sinais, parábolas e algum material exclusivo de Marcos. Aqui é só para quando a gente vai aprofundar. Em síntese, para não demorar mais, eu procurei correr. Isso aqui lá na paróquia, essa primeira parte, eu passei acho que uns 5 meses toda semana, né? Para vocês terem ideia, não dava para tentar resumir aqui, mas gostaria de saber o que foi que ficou disso que eu falei. Ficou alguma coisa? Não ficou? Ficou. Né? O que foi que ficou? Vamos ver. Eu posso perguntar para facilitar, para ver se vocês fixaram. Primeiro, como nós percebemos a estrutura do Evangelho de Marcos? Dividido em quantas partes? 3. Né? No começo do Evangelho é feito o anúncio que Jesus Cristo é quem? Filho de Deus. No meio do Evangelho se constata que Jesus Cristo é O Messias. No final do Evangelho, após a sua morte, Jesus Cristo é visto como Que ele verdadeiramente era o Filho de Deus. verdadeiramente Filho de Deus. Que é o que disse no início, está no final. Desse modo, a tentativa de Marcos é dizer: esse Jesus Cristo que está sendo anunciado no Evangelho é realmente o Filho De Deus. Agora, nessa estrutura, Marcos tem 2 grandes objetivos. Quais são os grandes objetivos de Marcos? Quem é Jesus? E quem são E quem discípulos? são os Os discípulos. Essas são as 2 missões, as 2 preocupações de Marcos ao escrever
o Evangelho. Sabendo isso, já é um pano de leitura para que vocês possam aprofundar. Eu acho que esse material que está aqui, não sei como é que ele vai fazer para distribuir. Tudo isso que eu falei aí, para que vocês possam conhecerem bem o Evangelho de Marcos, está aqui, ó, é o plano do Evangelho de Marcos. Aquilo que eu passei rápido, e não dá para dizer assim, está aqui na apostilazinha frente e verso. É uma chave de leitura para o Evangelho. Ou seja, isso aqui é o que vocês levam para casa para aprofundar. Eu espero que vocês façam um bom proveito. E eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma, mesmo nessa rapidez, né, para que vocês tivessem uma compreensão melhor daquilo que São Marcos nos oferece no seu Evangelho. Esses slides eu já passei aqui, não sei se depois, se alguém tiver interesse, quiser copiar em pendrive, é material para estudo mesmo, para a gente aprofundar, tá bom? Alguma pergunta que vocês gostariam de fazer em relação a tudo isso que eu falei tão rápido? Eu sei que teve uma hora que eu tive que correr, porque não dava, a não ser que eu viesse toda semana, né? Terminava a gente ver parte por parte. Era bom, né? Mas tem alguma pergunta, alguma coisa que vocês gostariam em relação a isso que nós falamos? Quando se silencia, ou sabe de tudo, não sabe de nada. Ah, pronto. Que até os protestantes usam isso para dizer que Maria teve outros filhos. Isso é muito simples, eu não vou, é simples, mas também se a gente quisesse uma coisa bem mais explicada, levaria um bom tempo. Mas vou explicar pela via mais simplificada. Na nossa família, hoje em dia, os nossos parentes, dependendo da posição que ocupam, recebem nomes diversificados. Por exemplo, meu pai, como na época de Jesus Cristo, é pai. Minha mãe, como na época de Jesus Cristo, é mãe. Agora, a irmã do meu pai, nós chamamos de quê? Tia. Na época de Jesus Cristo existia tia? Os nossos primos, filhos dos nossos tios, nós chamamos de primos. Na época de Jesus Cristo existia a expressão primo? Não. Então, o que é que nós entendemos? Que os irmãos, as irmãs de Jesus Cristo, os pais, eles citam José, o carpinteiro. Mas as irmãs, os irmãos de Jesus Cristo, são considerados os seus parentes mais próximos, que conviviam dentro do mesmo clã. Tanto é que Nossa Senhora, quando São José morre, ela é acolhida na casa de uma irmã dela, que também era casada com o irmão de São José, e ali estavam os primos de Jesus, que eram considerados irmãos. Então, quem não era pai, quem não era mãe, era uma família considerada irmãos. Não existia esse modo como nós temos hoje de tio, primo, prima, não é? Sobrinho, não existia. Todo mundo era irmão. Então, por isso, os outros irmãos de Jesus Cristo não eram filhos de Nossa Senhora, nem eram filhos de São José. Né? Eram parentes próximos de Jesus Cristo. Alguma coisa mais? Que bom, né? Espero que vocês tenham aproveitado aí minha conversa para dormir, porque tem muito tempo. Vamos rezar mais uma Ave Maria pelo Padre, né? Agradecendo tudo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pode sentar um pouquinho. Vou dar uns avisos aqui. Quem vai fazer os sorteios. Tem muita coisa boa aí, hein? Quem recebeu a divulgação aí viu que tem uma rifa diferenciada aí, né? Fiquei sabendo. Ó, vocês receberam o material já?
Material impresso, vocês levam para casa. Sobrou mais algumas unidades aqui. Se alguém quiser levar para um primo, um vizinho, um parente. Quer levar? Pode sim. As meninas querem levar ali. Só uns avisos rápidos, né? Para a gente ganhar tempo. Vocês sabem que a gente faz um programa na Rádio Olinda toda quinta-feira, às 6h30. Para quem puder acompanhar ao vivo, então você recebe depois o áudio, né? No momento. Também a gente vai entrar na Rádio Litoral, a Rádio de Paulista, né? 98,5, toda quarta-feira, 5 horas, certo? Fazendo um resumo do tema que a gente tem na semana. Vocês sabem também que a gente agora está no canal do YouTube, onde a gente está colocando todos os vídeos, né? As palestras. Antigamente era só no Face, né? Às vezes no Face não ficava tão legal, tanto o som quanto a imagem. Só que agora a gente tem um canal no YouTube, você pode seguir, receber o material lá, fica tudo bonitinho. Penso que o vídeo de hoje não vai ficar tão legal porque as máquinas hoje não nos ajudaram, né? Veja, a palestra encerrou e as máquinas terminaram agora, né? Mas eu acho que é bom que ninguém dormiu, né? Vamos pôr aquele barulhinho para ninguém cochilar. Você sabe também que a gente tem uma campanha que a gente chama de Amigos da Fé. São aquelas pessoas que nos ajudam contribuindo mensalmente, com qualquer valor pequenininho, só para a gente manter os custos que a gente tem, né? Energia, os equipamentos que a gente vai adquirir devagarzinho, a gente vai melhorar o microfone, né? Então, quem não é ainda o Amigo da Fé, fala com o pessoal do núcleo para poder se inscrever. Olha, eu queria ser um Amigo da Fé, queria ajudar com R$2 por mês, com R$5, com 10, com 2, tanto faz. O valor que você puder ajudar, entendeu? E aí você continua contribuindo com a evangelização. E aquele que contribui com a evangelização recebe os mesmos méritos do evangelizador. Certo? Avisando que domingo agora, dia 23, tem o Encheios, o evento lá no Classic Hall, o dia todo, de 8 às 6, né? Proporcionado pela renovação. Para quem nunca foi, é uma boa oportunidade de ir, tá? Pode adquirir o ingresso lá ainda, só tem pista, o pessoal informou. Outro detalhe, a Escola da Fé está gerando fruto, graças a Deus, né? O padre lá de Machados chamou a gente lá do interior para a gente levar o projeto para lá. A gente está viajando amanhã para lá para divulgar o evento, divulgar o projeto, como funciona, para ele também iniciar uma Escola da Fé, né? No mesmo sistema, na mesma equipe, tá bom? Então eu peço a vocês que rezem uma Ave Maria para que dê tudo certo amanhã com o projeto. O outro detalhe, o Vem Louvar comemora 10 anos aqui na paróquia, né? Vai ser no domingo 14 de outubro, ok? Vai ter um jantar, sábado 29 agora, para ajudar o Vem Louvar, né? Não sei se já acabaram todos os ingressos, depois que já me atualize. Custa R$10 o valor do jantar, que ajuda a caminhada do Vem Louvar, certo? R$15, R$15, certo? Outro detalhe, as meninas vão divulgar aqui algumas coisinhas lá da paróquia do IPSEC, antes da gente fazer os sorteios finais, né? Certo? Vou chamar a Rita, as meninas. Meu povo todinho. Boa noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Algumas pessoas já me viram por aqui, que eu vinha sempre do Gutenberg. Eu sou Tida, você e Eliana, que está ali também trazendo as caminhas. Bom, nós somos da paróquia de Nossa Senhora da Conceição Aparecida e tivemos a grata satisfação de ser concedida pelo Santo Padre, o Papa, as indulgências plenárias na nossa paróquia de 12 de abril a 19 de agosto. E a nossa paróquia foi dedicada a Roma. Teve a dedicação com a presença do Senhor Arcebispo. E agora, dia 12, nós vamos festejar a festa da nossa padroeira, que é a nossa paróquia de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, lá no bairro do Ipicé. Que, por sinal, também estamos comemorando o jubileu de 60 anos de sua fundação. Então, é um ano muito alegre, muito festivo para a nossa paróquia. Vocês não imaginam o alvoroço. Coitado do nosso pároco, os cabelos já foram-se embora todos, porque lidar com... Olha, pensa com as ovelhas, viu? Complicada do aprisco dele, mas ele está segurando firme. E tem as ovelhas que, segundo Marcos, estão aprendendo a ser discípulos, né? De Jesus, através do Impersona Cristo, que é nosso
nosso pároco, o Padre João Carlos Magalhães. Então, nós viemos aqui divulgar o material que nós estamos trabalhando para ajudar nessa festa, porque posteriormente nós vamos receber peregrinos de outros estados para visitar, porque provavelmente vai se transformar num grande santuário. A nossa paróquia é belíssima. Adquirimos 1000 bancos. Quantos bancos, padre? 1000 bancos. 1000 lugares, né? 1000 lugares. Então, vocês imaginem, e às vezes, em missa dominicais, tem pessoas que tem que descer cadeira, descer banco, lá do mezanino, que a gente tem um mezanino enorme, para as pessoas, porque os 1000 lugares, graças a Deus e a Nossa Senhora, que eu chamo de manhinha, está fazendo a obra, né? Então, nós estamos realmente precisando de fazer uma festa digna da nossa padroeira. Porque quando a gente vai receber alguém em casa, a gente se prepara dignamente, não é? A gente bota a melhor roupa, a melhor comida, deixa a casa bem arrumada. Nós mulheres gostamos de perfumar tudo, enfeitar com os paninhos, né? Tudo arrumadinho. Mas para isso a gente precisa de dinheiro. Então nós trouxemos aqui, primeiro, esse belíssimo exemplar sobre a Virgem Maria no ano litúrgico. Isso aqui foi escrito por Dom Bruno Carneiro. Dom Bruno é um bispo amigo nosso, um amigo muito íntimo de Padre João. E esse livro, realmente, nós estamos aconselhando vocês a adquirirem. Se não for hoje, se alguém não puder hoje, vocês avisam ainda, porque eu vou ficar vindo nas terça-feira. Nas Paulinas também encontra, na nossa paróquia também encontra. Eu posso mandar também, na terça-feira que eu não puder vir, eu posso enviar para o Gutenberg, sem problema. Quem não puder. A gente não ganha nada com isso não. Se vocês forem adquirir com a gente a mesma coisa lá das Paulinas, eu só me interessei pelo livro. Quem é devoto de Nossa Senhora precisa desse livro, porque ele fala, né, de como nós podemos venerar Maria no ano litúrgico. E o último capítulo, que foi o que eu mais achei interessante, que eu trabalho lá com os ministros da paróquia, todo mundo aqui, ou a grande parte, conhece o ofício da Imaculada Conceição, né? Eu vou lhe perguntar, no ofício de Nossa Senhora da Conceição, o que é véu de Gedeão? Não sabe não, né? O que é íris do céu clara? Alguém sabe explicar? O que é Sassa da visão? Favo de Sansão? Ninguém sabe, não é? O último capítulo desse livro explica que tudo é de raiz bíblica e o significado de cada uma dessas coisas. Aí eu me interessei muito mais por conta disso. Lá na paróquia nós estamos até estudando. Então assim, a gente trouxe, eu não ia trazer nada não, ele mandou o recado, traga as coisas que tem aí, né, para mostrar ao povo. Mas aí também a gente pode, caso alguém se interesse, a gente passa para você e depois a gente vê como receber, né? E também mandamos confeccionar as medalhas. O valor é R$40. R$30. Mandamos confeccionar essas medalhas aqui, gente. Pode ter a marca de Essa é uma medalha comemorativa de 60 anos da nossa paróquia. À frente dela tem a marca, a logomarca, né, de 60 anos, que foi muito bem feita, muito bem estruturada.